Semana passada, nós tivemos aí a aprovação no Congresso Nacional da reforma tributária. E aí são vários pontos, né, que estão ainda obscuros, que deixa aí a sociedade preocupada com o que pode acontecer. Entre os pontos aí que mais está chamando a atenção da sociedade é a aprovação do artigo 20, onde delibera para os estados, os governos, a criação dos impostos. E para debater um pouco mais sobre esse tema, nós estamos aqui recebendo no Visão de Mercado o vice-presidente do Sebrae São Paulo e também vice-presidente do Sistema FAESP-Senar São Paulo, Tício Meirelles. Doutor Tício, muito obrigado pela participação. Nós recebemos aqui o seu vídeo, né, preocupado com esta reforma tributária. Não que não queremos a reforma, temos que ter, mas temos que deixar claro, né, o que vem a favor aí da população brasileira. Quais são os pontos, doutor, que mais preocupa e o que a sociedade organizada tem que estar debatendo sobre isso? Bem-vindo novamente ao Visão de Mercado. Obrigado, Rogério. Eu que estou muito honrado de estar junto com você e os teus telespectadores. Na realidade, Rogério, eu acho que é importante a gente estar conversando com os nossos munícipes e a nossa população, mas é importante dizer o seguinte: a reforma tributária, nós estamos trabalhando ela, a nossa sociedade está trabalhando há mais de 50 anos. Na realidade, Rogério, nós precisávamos ter feito uma reforma administrativa. Qual é o tamanho da despesa que o país tem? Esse é o primeiro ponto. Nós estamos fazendo uma reforma tributária importante, precisa ser feita, mas começamos de uma forma não muito positiva, mas importante ela ocorrer. Por quê? Porque você precisa saber o tamanho de quanto que você gasta. Como que você vai fazer uma reforma se você não sabe quanto você gasta? Primeiro ponto é esse. Vou dar um exemplo para você. Por que a taxa de juros não caiu? Todos nós desejamos que a taxa de juros caia, porque a base monetária, os gastos do governo aumentou muito. Então, o que acontece? Aumenta a inflação. Pelo fato de que nós tivemos uma deflação referente à super safra que nós tivemos, então diminuiu os preços dos produtos agrícolas, diminuiu também o preço dos combustíveis, nós tivemos uma deflação. Então, nesse momento, acredito que o presidente do Banco Central diminuirá um pouco a taxa de juros, porque diminuiu a taxa de inflação nossa. Se ele tivesse aumentado, como o desejo de todos nós queríamos, nós teríamos aí uma inflação. Então, esse é um ponto importante, que é o que nós estamos falando da reforma tributária. A reforma tributária, nós não tivemos tempo de sabermos efetivamente o conteúdo da reforma. Nós, povo brasileiro, nós, setor produtivo. Para você ter uma ideia, como você muito bem colocou, o artigo 20, que foi aprovado pelos deputados, apareceu na minuta de aprovação, faltando 10 minutos da aprovação. E o que vem a ser esse aspecto desse artigo 20? Que dá a deliberação de praticamente 70% dos governadores do nosso país criar um novo imposto. Então, se nós estamos regularizando o IVA é um imposto que nós vamos ter de bens e serviços, onde nós vamos ter duas aglutinações. Os impostos do governo federal, que entra, IPI, CONFIS, PASEP, esse será um conduzido pelo governo federal, e o outro, ISS e o ICMS, será gerido pelos aspectos dos governos estaduais. Mas esse IVA, nós temos uma cláusula pétrea muito importante na nossa Constituição, que diz o seguinte: nós temos o Pacto Federativo. O Pacto Federativo nós não podemos perder, que é a autonomia do município, do estado e do governo federal. Da forma que está, corre o risco de nós perdermos esse pacto federativo. E aí, tanto o governador quanto o prefeito vão ficar como se fosse um despachante junto ao governo federal para verificar se consegue recurso ou não, onde vai ser criada uma comissão. Então, quer dizer, isso tudo no aspecto acontecerá, será feito com uma lei complementar. Então, isso deixa a gente em dúvida do processo como um todo. Se nós queremos uma reforma tributária para sermos mais ágeis, para que nós possamos ser
efetivo nas nossas exportações, diminuir o custo da sociedade, porque hoje a sociedade não aguenta pagar 36% do produto interno bruto de imposto. É algo extraordinário, é muito recurso. Então, nós precisamos dar emprego e renda para a nossa sociedade, então nós temos de diminuir os impostos para que a gente possa ser ágil e concorrer com o mundo internacional como nacional. E no vídeo do senhor, doutor Tisso, existem aí senadores, né, a favor do que a sociedade esteja aí debatendo e em prol, né, da sociedade. Quais são esses senadores e como que está essa negociação com eles para que haja as mudanças necessárias para que a população e o setor produtivo não sejam prejudicados? Rogério, essa é um grande momento que a nossa sociedade, tanto no município quanto nos estados, todos nós que votamos para um senador, mandarmos ofícios, aquele que tem ligação no setor produtivo pressionar, porque o que acontece? Hoje, praticamente hoje nós estamos falando dia 13 de julho de 2023. Hoje o ministro Haddad falou, olha, o imposto que nós vamos colocar ali no IVA vai ser abaixo de 25%. Aí chega a ministra Simone Tebet, fala, olha, vai ser entre 26% e 30%. Aí chega o Bernard Pi, que é um excelente técnico, vira e fala assim, não, deve ser 28%. Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo, que conseguiu uma redução na cesta básica, diminuiu alguns produtos para que não tenha problema o medicamento, como também educação, dependendo dessa faixa que for colocar, todos nós vamos pagar mais impostos. Então, o que acontece? É tudo uma dúvida que nós estamos tendo. O Eduardo Braga, que é o senador, que vai coordenar todo o processo, ele é um ex-governador do Amazonas, é uma pessoa consciente, é uma pessoa que ouve, e ele não quer repartir essa aprovação, ele quer conversar com a sociedade, com o setor produtivo, que é o momento da gente saber efetivamente se vai ter aumento de cargo ou não. Então, todos nós precisamos, daqueles que conhecem os senadores, ou mesmo que não conheça, entrar no site dos senadores e solicitar transparência, solicitar antes da aprovação o que realmente vai acontecer no nosso país. Porque nós estamos tendo uma oportunidade, Rogério, de praticamente 50 anos de luta. O país ele precisa de sair da mesmice do processo. Nós estamos pagando impostos em cascata. Vamos acabar com esses impostos de cascata, mas se nós damos abertura para abrir novos impostos, tudo aquilo que nós estamos falando, que vai ficar mais simplificado, que vai ficar mais tranquilo e que vai diminuir a taxa, não é real. Então, a gente fica em dúvida. Estamos mexendo na Constituição. Esse fator é importante ressaltar, porque para mexer na nossa Constituição precisa de 2/3 dos deputados. Então, esse ponto, que é o mais delicado, já aconteceu. Agora são leis complementares. Lei complementar seria o quê? 50 mais 1. Então, fica muito mais simples você colocar coisas lá e nós pagarmos o processo como um todo. E aí, se você, naqueles impostos que você já deixa lá, vamos realizar em lei complementar, mas aqueles produtos que não estão inscritos, que poderão ser feitos em lei complementar, o próprio presidente da República pode fazer um decreto e estipular o valor que ele queira. Então, quer dizer, se ele quiser aumentar num setor produtivo ou outro, fica realmente como se fosse um cheque em branco. Foi o que aconteceu aqui em São Paulo, né, Rogério? Como você lembra, nós tivemos aqui o governo paulista anterior, eles aumentaram os impostos dos produtos agrícolas. E nós ficamos muito preocupados com isso, tentamos orientar o governo, explicar ao governo que ia aumentar o valor da cesta básica, o valor dos produtos agrícolas, e a sociedade ia pagar mais impostos. Mesmo assim, ele resolveu fazer. E nós fizemos o tratoraço. E o tratoraço, Rogério, como você participou, você sabe que nós não paramos nenhuma rodovia, não paramos nenhuma cidade, nós fizemos uma carreata de tratores com faixas explicando lá, olha, esses impostos que estão sendo liberados pela Assembleia, junto ao governo do Estado, aumentarão os custos.
e o governo aumentou, depois ele viu o erro que ele fez, ele retroagiu o processo como um todo. A sociedade tem de estar muito unida nesses momentos de mudança crucial na vida do cidadão. Por isso que eu peço a tua ajuda, que você é um jornalista com uma credibilidade tremenda na região de Marília e é muito bem ouvido, para que a gente possa expor exatamente isso para a população se preocupar mesmo, senão nós vamos pagar mais impostos, vamos ter mais desemprego e vamos ter um país que vamos ter dificuldade até de exportações. E o grande problema, né, doutor, é a grande imprensa, né, que o governo consegue estar maquiando, né, a informação, dizendo que a cesta básica está diminuindo, gasolina está diminuindo, e a população que não tem tanta informação ouve isso e acredita que realmente o governo está fazendo algo em prol da população. E como o senhor disse no começo, né, mais de 50 anos para ter a mudança na reforma, e não vai ser daqui 1, 2, 3 anos que depois de aprovada ela vai ter alteração, né, doutor? Acho que o momento é agora. Você lembrou muito bem, Rogério, todo esse processo que nós estamos falando, ele começará já em 26 até 34. E esse processo de mudança, ele como que vai ser a arrecadação desses impostos que você tem de compensar um com o outro? Isso não está explicado. Nós vamos ter de aumentar mais pessoas nas nossas empresas para controlar esses impostos, se tira um pouco para cá ou para lá, até você criar uma estrutura mais adequada. Então, quer dizer, isso precisa ser explicado para a sociedade, né? Então, como que nós vamos fazer essa transferência? Se vai começar em 26 até 34 e, posteriormente, dependendo de alguns pontos, chega até 47, então, quer dizer, talvez nem estejamos mais vivos aqui nesse período todo. E a sociedade não pode, hipótese alguma, assinar um cheque em branco esperando que as coisas vão ser muito bem resolvidas, e você sabe que não são bem, as coisas não acontecem isso. Quando tem a lei complementar, surge pressões lá e acontece muita coisa sem a gente saber, né? Bom, a gente está falando, né, de alguns pontos que preocupam. Agora, existe também alguns pontos também positivos que o senhor vê nessa reforma, doutor? Sim, o ponto positivo é que resolveram fazer a reforma tributária. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é a sociedade ser incluída nele, né? Mesmo que, no meu conhecimento, no que eu visualizo, como a gente trabalha nessa área de administração e economia, a gente sabe que precisava fazer primeiro a reforma administrativa, mas tudo bem, passou, deverá ocorrer posteriormente, mas nós temos de saber o tamanho realmente das despesas efetivas. Um exemplo bem claro disso foi o que aconteceu com o Banco Central. Os governos pressionando para diminuir os juros, afeta todos nós, mas nós não poderíamos efetivamente abaixar os juros se não diminuísse a base monetária, porque depois nós teríamos uma inflação que corromperia tudo isso que poderia futuramente ganhar. Então, nós temos de ter muita seriedade nesse processo. O Pacto Federativo é importante. As pessoas moram no município, os recursos têm de estar no município. Nós temos de desonerar o setor produtivo para a gente ser mais competitivo, o custo da alimentação, o custo de todo o processo não seja imposto em cascata, então diminuir esses impostos para que a sociedade possa ter os seus produtos mais baratos, mais viáveis, com uma inflação controlada, para que nós possamos fazer planejamento de médio e longo prazo e fazer realmente desse país a necessidade de desenvolvimento, de sustentabilidade que nós precisamos. Então, esses são os pontos importantes que a gente precisa ter. Eu acho que a desoneração é importante da cesta básica, os produtos agrícolas também ter pontos específicos para que não aumente o valor. Hoje nós já temos 35 milhões de pessoas no nosso país com dificuldade alimentar, então nós não podemos aumentar a quantidade de pessoas que não têm alimentação condigna no dia a dia. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, criar essas condições de sustentabilidade. Então, esse é um ponto importante. Eu verifico que a desoneração é importante para que a gente possa criar essa situação de renda e nós estarmos preparados para exportar menos carga tributária
com os nossos produtos, que nós temos uma alta produtividade em todos os setores, do comércio, da indústria, do serviço e do agro. Esses são os pontos importantes que eu visualizo. E com relação à cesta básica, doutor, como que o senhor analisa? Então, a cesta básica ela não estava sendo contemplada com um trabalho grande que a Confederação Nacional da Agricultura, as federações, o Instituto Pensar Agrícola, como também a Frente Parlamentar da Agricultura, o cooperativismo, trabalhamos muito nesse aspecto e conseguimos colocar lá que a cesta básica seria zero de aumento de impostos. Mas nós temos aí uma preocupação grande, por exemplo, energia elétrica. Se eu taxar a energia elétrica, vai afetar toda a produção. Né? Se eu não taxar, aumentar os combustíveis, também vai aumentar todo um processo transversal dos custos. Então, nós precisamos entender isso, como que não vai ter o aumento se esses pontos vão afetar a produção, o custo de produção. São as indagações que a gente tem, entendeu? Bom, tá certo, doutor. Gostaria de agradecer, né? A gente estava vendo alguns especialistas, né, que eles falam da insegurança que a reforma está trazendo, que ela praticamente ela ficou tudo definido para uma lei complementar, né? Tudo que ficar definido vai ficar aí para uma lei complementar. Isso que está deixando os especialistas aí também, como o senhor, preocupados, né? Tudo vai ser definido após, né? Exatamente, Rogério, você tocou num ponto muito importante. É como se você tivesse dado um cheque em branco. O que aconteceu quando o governo do estado de São Paulo aumentou os impostos? A Assembleia Legislativa deu um cheque em branco para o governador na época, dizendo o seguinte: olha, daqui para frente você pode aumentar qualquer taxa, qualquer imposto, e não precisa passar para a Assembleia Legislativa. Todos os impostos precisam passar por uma lei existente ou na Assembleia Legislativa ou no Congresso. Foi dado esse cheque em branco. Agora, com o governador Tarcísio, quando realmente estipulou o vencimento desse processo, ele poderia ser prorrogado ou não. O governador Tarcísio devolveu essa incumbência para a Assembleia Legislativa. Não é qualquer governador que faria isso, porque teria um cheque em branco para aumentar a qualquer hora sem precisar criar polêmica na Assembleia. Ele fez certo. Por quê? Porque isso demonstra o pacto federativo entre o Estado e o município. Agora, nós estamos dando um cheque em branco, quer dizer, já demos, né? É por isso que eu tinha pedido a prorrogação para agosto, para que pudesse discutir com a sociedade, porque você mudar uma lei constitucional precisa de 2/3 dos deputados. Foi aprovado. Agora são leis complementares, conforme você falou. É 50 mais 1. Então, quer dizer, é simples você construir o processo. E você sabe que na última semana, na aprovação da reforma tributária dos deputados, tiveram aí um valor milionário de 10 bilhões de reais de emenda, né? Isso eu não quero fazer nenhum comparativo, mas é estranho, né? Então, a sociedade precisa de estar atenta, saber o que vai acontecer, que vai afetar o bolso dela, como que vai ficar as finanças, inclusive, cada um de nós, e você, Rogério, sabe disso, nós viemos também de uma família que trabalha muito. Então, quando você tem um processo de trabalho, você devagarzinho vai criando um pouco. Você acaba comprando um terreno, uma pessoa compra um carro, outro faz uma aplicação. Cada um tem as suas reservas futuras para que você possa terminar a sua vida com um pouco de conforto. A gente não sabe se isso vai ser tributado ou não, né? Como que fica esse processo como um todo, né? Então, a luta toda que nós tivemos. Então, isso tudo passa pela responsabilidade de uma sociedade. A sociedade precisa saber o que realmente está sendo votado e não ter surpresa depois, e aí não consegue mudar mais, aí não adianta chorar o leite derramado. É por isso que eu estou procurando pessoas que têm essa ligação, como você, com um respaldo muito grande com os munícipes da região de Marília, uma credibilidade que você tem, para que a gente possa estimular os nossos cidadãos, a Câmara dos Vereadores, o setor produtivo do comércio, serviço, indústria e do agro se reunirem regionalmente, começarem a trabalhar nesse aspecto para que a gente possa ter a clareza importante para a nossa sociedade. Tá certo, doutor. Gostaria de agradecer demais a atenção do senhor, né, que prontamente atendeu o nosso pedido.
E o Visão de Mercado aqui sempre à disposição aí do Sebrae, do Senar, da FETAESP, né, para que a gente possa levar as notícias com clareza, né, para a nossa população. Eu que agradeço, você é um grande parceiro e pode contar sempre conosco, é uma grande honra e muito obrigado pela abertura da sua audiência para que a gente pudesse expor esse ponto tão importante para a nossa sociedade. Muito agradecido, Rogério. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levni. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. GPO Net. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Cafeu. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levni. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. GPO Net. Democratizando a LGPD. Telecontrol. O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Cristo Rei. Um aprendizado que faz brilhar. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. 2DCB. Nascemos designers, crescemos comunicadores. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Pierucci Studio. Produção de áudio publicitário.